75. Regressor Instruction. Capítulo 371. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Não estava preocupado sem motivo. Na verdade, isso não era algo que eu não esperava. Acabei de definir a probabilidade como baixa. Isso podia ser classificado como algo que raramente acontecia, porque a escolha extrema da República seria autodefesa. A causa está sempre do nosso lado. Como se as relações internacionais não fossem importantes, é irracional por si só ir contra alguém como o invocador de demônios Jenkins por causa da situação atual. Claro, nem todos os países eram tão sensíveis aos demônios como o Estado, Laios ou algumas das outras raças. Contudo, isso ainda é irracional. Ir contra um deus é algo inimaginável, pelo menos no continente. Claro, mesmo se o demônio na República decidisse caminho, ainda haveria perguntas. A guerra não é uma decisão fácil. Isso não significa que você poderia se preparar para isso em menos de um mês. Pelo menos, se eu estivesse na posição de líder da República, teria olhado melhor a situação e me movido um pouco mais. Claro, a história seria diferente se a República tivesse passado por esse cenário de guerra antes. Não. Mesmo assim, ainda é irracional. Pensando nisso, houve um tempo em que o Cheongguan e o Irã dos 8 assentos disseram que as ações da República eram incomum. Claro, mesmo assim, já que a situação chegou nesse ponto, não é o momento de entrar em guerra. Nunca poderíamos puxar o gatilho primeiro. Além disso, supondo que ambos os lados têm o mesmo poder. Se puxaram o gatilho primeiro, tinham dois motivos. Não, três ou mais. Eles são loucos, acreditam que vão vencer ou realmente precisam começar uma guerra. Talvez eles pensem que precisam lidar com a ameaça interna-externa, ou podem estar confiantes que podem destruir o Estado sem muito dano. Claro, não havia a garantia de que foram eles que atacaram primeiro. Na verdade, não ouvimos exatamente como a guerra começou. No entanto, não há como negar que uma situação desconfortável virá. O Reino Unido deve estar ajudando. Também é possível que alguns países que consideram perigoso para o Estado propagar ideias revolucionárias, também estejam cooperando com a República. Tanto a República quanto o Estado não elegeram uma monarquia, mas ao contrário do Estado, que consistiu em revoluções sangrentas, a República simplesmente só mudou o nome de imperador para presidente. Os líderes de cada país podem ter olhado de forma desagradável para a vitória do Estado, que foi alcançada através do espelho da deusa. Não há fim quando penso nisso. Não admira que as dores de cabeça tenham começado, tudo por causa de pensamentos. Claro, não sou o único com dores de cabeça. Kim Il-sung também estava com uma expressão estranha. Não era esperado que teríamos uma guerra. Ou é cedo demais? É natural sentir-se frustrado porque é impossível saber o que aconteceu no período atual na primeira linha. Nem mesmo sabemos se a guerra atual estará a nosso favor. Não tenho escolha a não ser adivinhar. O rosto que Kim Il-sung mostrou estava longe de ser receptivo à guerra. Mesmo que esta seja uma oportunidade de acabar com Jenkins, o lixo mascarado da primeira linha, ver a expressão no rosto dele me diz que ele não gostou da mudança. O que eu posso adivinhar agora é que o retorno do Kim Il-sung pelo menos não foi por causa da República, ou o lixo mascarado da primeira linha. O que o preocupava agora é a perda de poder, perder um exército capaz de responder à ameaça desconhecida que enfrentou durante a primeira linha. Se eu assumisse que um evento tão grande ocorreria em um futuro não muito distante, é natural não receber bem uma guerra entre humanos. Não apenas Kim Il-sung, mas também Benign e Alun Lixo não estavam abrindo suas bocas. Existe um nível de segurança? Ou você não pode me dizer isso também? Acho que também existe a possibilidade de que o lixo mascarado esteja do lado desconhecido, então vale a pena considerar. No entanto, ainda não sei o que fazer. Não consigo definir o caminho certo a seguir. Ainda não sei como a guerra iniciou, mas as coisas já haviam acontecido. A questão agora era como resolver essa guerra. Devo tentar parar? Se lutarmos, o poder diminuirá independentemente da vitória ou derrota nesta guerra. Mesmo se o Estado ganhasse, ainda sofreria muito dano. Mesmo se resolvermos o problema rapidamente, não seremos capazes de nos preparar bem para o futuro. Quando o silêncio pesado caiu, eu falei. Il-sung. Sim. Não é nada. Eu não sei o que fazer. Por
Agora, devemos retornar rapidamente ao reino para ver como a situação está. Também devemos ser informados sobre como as coisas estão indo. O reino deveria também estar sob ataque. O mensageiro elfo respondeu à pergunta. Eu podia vê-lo falando com uma voz ansiosa, como se ele não soubesse muito. Não, mas ouvi notícias de que as tropas estão indo para o reino. Talvez em vez de um ataque direto, uma ideia melhor seria isolar as tropas de apoio que se dirigem ao estado e ao Laios. Certíssimo. Enquanto o poder mágico da árvore do mundo fosse mantido, as tropas não seriam capazes de entrar. O que eles queriam era o isolamento do reino Everiano. Eles não queriam apenas destruir os inimigos, eles também queriam bloquear seu suprimento. E quanto ao Estado? Sim, cardeal honorário. O Estado. Sim. Atualmente, a linha de frente do lado de Duan entrou em ruína e ouvi dizer que Castle Rock está sendo cercada por forças inimigas. Merda. Está mais sério do que eu pensava. Notícia chocante, a frente de Duan entrou em ruínas. Estava claro que se Castle Rock fosse nessa, seríamos forçados a voltar para Lindell. Se fôssemos para Lindell, a capital também seria dominada rapidamente. O fato de a frente do An ter entrado em ruínas significava que Laios também não teve muita sorte. Ah! Até as coisas estavam indo contra nós muito rapidamente. Voltaremos o mais rápido possível. Sim. Os membros da guilda que concordaram com as palavras de Kim Un-sung assentiram. Não admira que começamos a nos mover com pressa. Ao nos aproximarmos do Palácio Real em Everia, pudemos ver que claramente teve algumas batalhas. Muitas tropas estavam esperando. O medo estava no rosto de alguns. Mesmo que a batalha ainda não tivesse ocorrido na frente de Everia. Eu também logo ficarei igual a eles. Os soldados e guardas enviaram sinais à medida que o castelo se aproximava. Após um procedimento simples, nos cumprimentamos. Vários comandantes elfos começaram a conversar seriamente com Elius e Kim Sung. Parecia que a atmosfera havia se tornado terrível novamente. A única esperança que posso ver é que vi alguns estranhos caminhando em nossa direção. Mesmo quando olhei diretamente, eles não pareciam estar estabelecidos aqui. Ah não? Claramente anões. Era igual a uma descrição que eu havia lido em algum lugar, com uma aparência difícil de definir como humana, com estatura baixa e uma grande barba que cobria o rosto. Parecia que um dos que se aproximavam de nós é um anão com uma posição elevada. Kim Sung e Elius também ficaram confusos com sua aparição repentina. Eu não sou o único que está se sentindo confuso, pois posso ouvir todo o grupo resmungando. Eu não poderia imaginar que as coisas iriam tão longe quando eu estivesse lá dentro. Tantas coisas acontecendo tão rapidamente que é difícil acompanhar. No entanto, eu balancei a cabeça. Não sei o que está acontecendo, mas pelo menos não é uma má notícia que ele esteja aqui. Há quanto tempo, Vogor? Elius. É bom ver você. Não consigo nem imaginar que veria você assim. Conseguiu algum resultado na expedição? Sim. Felizmente, terminou tudo bem. É possível que Volgor esteja aqui para a... Também decidimos adicionar forças. É uma sorte no infortúnio. Quem diria que eu ficaria impressionado com a fala humana? Pensando bem, havia um convidado importante. Prazer em conhecê-lo, mestre da Guilda Azul e cardeal honorário do estado. Podem me chamar de Volgor. Prazer em conhecê-lo, Volgor Nin. Ouvi muito sobre você. O que? Você é exatamente o que eu ouvi da pequena mulher humana. Você está com muitos problemas. O que é isso? Pensando bem. O que aconteceu exatamente? Na verdade, eu realmente não entendo por que você veio se juntar a nós. 5 dias atrás, alguns humanos vieram para o reino. E eles tiveram muitas conversas com Sua Majestade o Rei. Nunca pensei que uma mulher humana pudesse mudar a opinião de Sua Majestade, mas no final funcionou. Também estou impressionado. É por isso que estamos aqui. Bom. Parecia que eles não foram apenas atacados. Houve algum movimento do lado da Aliança dos Três Reinos. Não sei quantas conquistas foram feitas neste momento, mas eles provavelmente pensaram que era mais vantajoso se juntar a nós. Acho que sei quem está liderando esse trabalho por um motivo. Ele disse uma pequena mulher humana, só penso em uma pessoa. Legie. Pensava que ela estava em Laios, mas parece que ela veio para cá. Quando virei minha cabeça enquanto falava com o anão,
Pude pessoas usando roupas da Guilda dos Cisnes Negros. Talvez o restante de seus membros viesse atrás de mim agora. Naturalmente, acho que preciso saber mais detalhes. Não pude deixar de falar com Kim Un-sung, Elius e Warf Vogor. Yun-sung-si. Sim. Há algo que eu preciso saber um pouco mais. Se você for primeiro e ouvi-los, conversarei com você mais tarde. Ele ficou um pouco confuso, mas Yun-sung concordou. Sim. Tudo bem, Ki-yong-si. Acho que seria melhor alguém voltar ao alojamento e se reorganizar. A Yong irá consertar equipamentos e reabastecer os suprimentos pessoais. Outros podem relaxar se precisarem descansar. Vou dedicar algum tempo para explicar a rota atual e a situação no futuro. Por favor, Deokigu, Eong e Ejin, venham comigo. Sim, mestre da guilda. Certo. Não se preocupe conosco e vá. Te vejo daqui a pouco. Sim. Ayan. Sim, opa. Vá primeiro e tire uma soneca. Eu sei que você não se recuperou totalmente. Irei em breve. Não ouvi uma resposta de imediato. Ela parecia estar tremendo. Jungayan finalmente concordou. Ela também havia usado muito poder mágico e estava prestes a atingir seu limite físico porque basicamente tinha um corpo fraco. Não sabendo quando a batalha aconteceria, a recuperação é a principal prioridade por enquanto. Em pouco tempo, Kim Sung saiu com Helena e Elius, e os membros da guilda começaram a se separar para fazer o trabalho que receberam. Exceto Jungayan, havia uma leve ansiedade em seus rostos. Todos sabem da gravidade da guerra. Humanos e monstros são diferentes. Mas qualquer um teria que mostrar sinais de ansiedade nessa situação. Só depois que fiquei sozinho foi que um membro da guilda Cisnes Negros começou a se aproximar de mim lentamente. Cardeal Honorário. Sim. Você pode me guiar. É bem óbvio para onde ele estava me levando. Porque ela está aqui. Leiji está aqui. Regressor Instruction capítulo 372. Desculpe, eu não pude te encontrar. Há muitas coisas que preciso fazer. Os relatórios foram atrasados porque ouvi dizer que você voltaria mais rápido do que o previsto. Na verdade, também estou ocupada resolvendo tudo o que acontece em um dia. Achei que você ficaria bem, mas você está melhor do que pensava. Isso foi um elogio, né? Sim. Quando abri a porta, Leiji imediatamente se levantou. Mesmo que ela esteja feliz com a sensação de me ver depois de um tempo, ela não se atreveu a dizer isso. Sua aparência ainda é a mesma. Ela é pequena e com uma aparência por fora que não combinava nada com sua idade. Ela está meio inexpressiva, quase como se não tivesse dormido bem, mas vendo que ainda estava segurando seu espírito, parecia que ele havia escapado do pior dos piores. Sentar-se. Vou te dar uma xícara de chá. A propósito, você deve estar muito surpreso. Sim. Já imaginava, mas nunca imaginei que uma guerra realmente explodisse assim. Que inferno. Não, mais importante, por que você está aqui? Estou aqui porque acho que é o lugar mais seguro. Ponto. Ponto. Ela realmente é um verdadeiro lixo. Não admira que fiquei sem palavras com a confiança em sua expressão. Achava que Leiji tinha qualidades de lixo semelhantes às minhas, mas suas ações provaram ser mais rápidas do que eu pensava. É óbvio que esse lugar é mais seguro aqui do que em Dawan, Castle Rock ou Laios. Há um sistema de defesa básico aqui chamada Árvore do Mundo, e pelo menos não há ameaça direta, então é que é um ótimo lugar para escolher como o mais seguro. O que me surpreendeu é que ela está muito confiante. Com uma expressão descarada, mesmo com o olhar do Kyong da luz. O que é esse olhar? Que grosseiro. Você sabe como é difícil viver como uma pessoa comum em um lugar como este. O choque físico que pode ser sentido como um ferimento leve em outras pessoas é um ferimento fatal para mim. Você tem que entender isso. Sendo honesta, mesmo se fosse você, você definitivamente correria para cá. Não posso negar isso, mas... Você concorda comigo agora, certo? Mesmo que eu tenha vacilado por um momento, o certo é ficar o mais inexpressivo possível. Pude ver Leiji abrindo a boca, como se ela achasse que era uma oportunidade. Na verdade, não é só por esse motivo. Pelo menos tenho algo para fazer. Se você viu um anão no caminho, você sabe por que estou aqui. Oh, verdade. Como você convenceu eles? Eu implorei com lágrimas. Ponto.
Foi muito eficaz usar as lágrimas para mostrar os vídeos editados que estavam circulando durante o incidente de Laios e as coisas contra as quais você tem lutado. Anões são simples. Na verdade, eles são muito afetuosos. Claro, esse não é o único motivo, mas talvez as lágrimas tenham funcionado melhor do que os ganhos ou poder que conseguiriam. O que você acha? Foi um discurso muito bom. Quer ver? Não, tudo bem. Oh. E mais uma coisa. Não achava que encontraria você tão rápido. É mais fácil ouvir aqui do que em uma sala. Não sei por onde começar. Como ou de onde você quer que eu comece? Comece do início. Logo depois pude ver Leige e Leigh batendo com o dedo na mesa. É um gesto que ele faz quando tem algo em que pensar. Fiquei esperando. Ela continuou batendo em sua mesa, e de alguma forma é bom ouvir isso. No entanto, depois que Leige começou a falar não é nada bom. O primeiro foi Dawan. Na verdade, as opiniões sobre essa parte estão um pouco divididas, mas a questão é se foi o Estado ou a República que começou tudo. Claro, do nosso ponto de vista, foi eles. Do ponto de vista deles, eles estão argumentando que esse lado que começou primeiro. De qualquer forma, o leve atrito que ocorreu lá cresceu um pouco. E acabou explodindo, só isso. Não teve declaração de guerra. Teve logo depois disso. Disseram que alguns deles morreram na linha de frente de Dawan, mas nosso lado também sofreu baixas. Não importa como olhamos para isso, eles intencionalmente escolheram lutar primeiro. Não falaram de quaisquer outras condições ou compensação. Eles simplesmente chegaram com as tropas naquela noite. Acho que eles estão se preparando, certo? Claro que podemos preparar um ataque surpresa, mas como resultado, fomos forçados a retirar a frente do An em questão de dias. Depois disso, Castle Rock também foi afetada. Ponto. Você sabia que Castle Rock está isolada atualmente? Sei um pouco. Mas as coisas poderiam ficar piores assim? Porque vários reinos, incluindo o reino de Mado, vieram também. Enquanto isso, Castle Rock foi isolada e assim está até agora. Castle Rock também é um ponto estratégico que não pode ser descartado do nosso lado. Sabendo que o apoio estava chegando, a Aliança Republicana decidiu pressionar o Reino dos Elfos. É por isso que você foi enviada para persuadir os anões. Sim. Algo assim. Mesmo que Castle Rock dure o máximo possível, todos sabem que seu prazo de validade está acabando. Estado e Laios também tentaram várias coisas para ajudar, mas não foi possível. Negar que Castle Rock está em perigo. Então, significa que você e seu grupo chegaram na hora certa. Foi quando pensei que deveríamos pressionar eles. Ponto. Nosso objetivo é enviar reforços para Castle Rock em pelo menos 10 dias. Se falharmos, as coisas vão piorar. Se perdermos Castle Rock, logo estaremos encurralados em Lindell. Se eles chegarem a Lindell, podem chegar à capital rapidamente. Sim. Você tem alguma outra pergunta? Eu me pergunto se o Reino Unido mudou. Não muito. Vários reinos importantes, incluindo o Reino Mado. Claro, não é certeza. Acho que eles estão divididos em dois, mas é muito em que você pode confiar nessa situação. Se isso for verdade, está certo dizer que é sorte no azar? Sim. Na verdade, estou curiosa para saber o motivo pelo qual a Aliança do Reino está participando da guerra. O Estado julgou que eles desconfiavam da difusão do pensamento revolucionário. De jeito nenhum isso não se tornaria um assunto interno quando algo assim acontecesse bem no país ao lado deles. Eles teriam ficado com raiva. Como a República agiu nesse momento, temos a sensação de que eles estão aproveitando isso como uma oportunidade. Acho o mesmo, Nuna. Outros motivos podem estar relacionados, mas podemos perceber que os interesses estão interligados. É compreensível porque eles continuam apoiando o Genking, o lixo invocador de demônios. Se eles acham que podem começar uma guerra de qualquer maneira, não há razão para nos derrotar sofrendo grandes perdas. A República não é sensível aos bruxos. Bom, né? Enfim, este é o relatório. Não tão curto como acabei de explicar. Talvez escrito com mais detalhes. Não tenho certeza, mas contém todas as informações. Dê uma olhada. Há mais uma coisa que estou curioso. Por favor, pergunte. Quem está em Castle Rock? Yuno Kazugano. Ponto. Conde Castle Rock. Não, agora um membro do Congresso. Nossa líder da guilda também está em Castle Rock. Um dos 8 assentos do estado,
Xiongguan também está lá. Acredito que não vai entrar em ruínas imediatamente. Como o time não é tão ruim, eles podem pelo menos segurar um tempo. Isso não é ruim. Xamã Yu no Kazugano, Xiongguan e a líder dos Cisnes Negros são fortes, mas essas são pessoas dos 8 assentos do estado. Eles também são especializados em defesa. A questão de como Castle Rock estava se saindo nessas circunstâncias. Depois de refletir sobre isso, comecei a ler o relatório que Leiji me entregou. Ler o progresso detalhado me deixou um pouco mais confuso. Eles realmente queriam começar uma guerra, hein? Parecia que eles haviam planejado isso desde o início. Neste ponto, acho que eles já se juntaram ao Mado. Eles acham que estão em vantagem, por isso agiram. O que eu esperava anteriormente estava parcialmente correto. Claro, não posso ficar feliz com a guerra ou que estou certo sobre isso. O mais importante agora é a situação atual, e não o início. Estou em mãos um grande mapa, com todas as informações das tropas. Nuna, isso. Oh, eu deveria ter te mostrado isso também. Este é o mapa mais atualizado. A situação da tropa também está atualizada. Parece que não estamos na pior. Deve ser dizer que há um buraco na saída. Como ela disse, a situação não é tão ruim quanto eu imaginava. Em uma escala maior, é verdade que a frente do An entrou em colapso e Castle Rock foi isolada, mas posso ver que também nos beneficiamos. Exceto pelas duas frentes, a frente leste não está ruim, e o oeste estava até mesmo avançando. Certo. O Estado não é tão incompetente. A chave era saber se é possível levar as tropas reais de Every e suprimentos para Castle Rock ou não. Se sim, seria de grande ajuda para conduzir a situação futura. A coisa mais importante a fazer é juntar-se a uma força de coalizão interracial. Agora, o que temos que fazer é esperar se eles farão um avanço ou não. Isso é um pouco familiar. É semelhante à simulação de estratégia que fizemos da última vez. É uma técnica de pressionar lentamente de um lugar para outro e tentar fazer uso disso. Ele. Lixo mascarado, invocador de demônios Genking, esse é definitivamente um trabalho feito dele. O que me deixou um pouco curioso é o número muito menor de tropas em Laios. Claro, seria confuso desdobrar a menor quantidade possível de tropas sem cobrir os aliados do inimigo. Não consigo entender o que o Estado está fazendo na frente de Laios. Porque o Laios está assim. Oh, eu esqueci de te falar. Teve uma breve trégua em Laios. A rainha mercenária está lá. Mas o que isso tem a ver com? É tudo uma questão de atacar os aliados do inimigo. Eles ficaram loucos. A rainha mercenária perdeu a cabeça quando ela evacuou seu povo, e agora está em tal estado. Pensamos que haveria perdas de tropas no momento em que entrássemos, então nenhum dos grupos assumiu o risco. Na situação atual, é realmente muito trabalhoso pegar alguns nomes e ir para lá. Deve haver um limite de tempo. O atributo sanguinário da Shai-Ra claramente tem um limite de tempo de 1 hora. Sua presença em Laios até agora não pode ser explicada por sua janela de status vista pelo meu olho da mente. Há quanto tempo Laios, não, Eira está nesse estado? Já faz 8 dias. Tem algo de errado. Regressor Instruction capítulo 373, 8 dias. É muito tempo. É desconcertante pensar que Laios havia sido completamente excluído durante esses 8 dias. Claro, pode ter algumas tropas lá, mas mesmo assim Laios foi excluído do campo de batalha. Não sei o quão louca ele está, mas... eu entendo. Considerando que a força da Shai-Ra aumentou para 117 no tempo de Castle Rock, é normal evitá-la. Mesmo se eu fosse um republicano, seria difícil agir contra isso. Para derrotar ela com segurança, seria possível enfrentá-la se enviasse pelo menos alguém tão forte quanto um dos 8 assentos do estado ou dos 5 tigres. E ainda não seria fácil. Na situação atual, em que a linha de frente ainda está suportando com firmeza, é quase impossível retirar os nomes citados. Mesmo se eles estivessem a caminho de recapturar Castle Rock e realizar a operação de isolamento de Every ao mesmo tempo, eles não fariam algo estúpido como se concentrar em Laios. Estado está agindo. Tudo o que eles podem fazer agora é esperar. Na verdade, nos arredores de Laios, os mercenários vermelhos estão no comando da linha de frente. Talvez eles queiram ter sua rainha de volta e quando tudo acabar. Algo semelhante deve ter acontecido antes de entrarmos.
No tempo, ouvi dizer que ela ficou nesse estado por 20 dias. Qual era a situação então? Também não sei os detalhes. Ninguém sabe, e tudo o que fizeram foi pegar a rainha que desmaiou. Me perguntei se isso tinha a possibilidade de acontecer. Isso seria possível se não houver sobreviventes. Isso porque não há sobreviventes. Não sei o que a rainha fez no passado e o que está fazendo em Laios agora. Sabendo que ela ainda está viva, a rainha deve estar bem. Queria ajudar um pouco mais, mas o que posso fazer a respeito? Castle Rock é mais urgente agora. Do lado de Laios, você vai fazer algo a respeito. Eu? Fazer algo a respeito? Kyong da Luz não é um candidato a suicídio. Quando a onda de monstros de Castle Rock aconteceu, me lembro bem, foi um pesadelo. Além disso, Shaiha naquela tempo estava em um estado louca normal. Agora ela está completamente louca, meu corpo vai ser despedaçado assim que ela me ver. Talvez minha pelvis fosse esmagada e cortada como tofu. Só de imaginar isso me deu arrepios. Enquanto eu balançava minha cabeça, Leiji abriu a boca novamente. Vamos para outro lugar para conversar? Boa ideia. Eu também quero ver a linha de frente. Eu queria te mostrar. Pedi para sair por causa disso. Quando eu lentamente abri a porta, pude ver os membros da Guilda Cisnes Negros esperando. É o grupo de escolta da Leiji e, vendo que o nível deles não é ruim, posso dizer o quanto a mestra da Guilda dos Cisnes Negros, Park Eun-joo, se importava com a Leiji e, claro, um bônus seria que Leiji considerasse sua própria segurança como a mais importante. Todos ao meu redor ainda pareciam ansiosos. Eles devem saber que a batalha começará em alguns dias. Ninguém quer morrer. E, goste você ou não, a guerra causa baixas. Comecei a entender a situação, mas não fiquei feliz. Isso porque nosso inimigo é determinado e decidiu bloquear Everia. Apesar de ter a vantagem de uma batalha de defesa do castelo, eles não tiveram escolha a não ser entrar em campo primeiro. Parece que temos que fazer uma batalha de cerco. Esse é o tipo de coisa que não poderia ser feita em pouco tempo, mas se tiver magia, seria fácil construir muros. Claro, isso não é nada comparado às paredes de Castle Rock, mas o fato de haver uma parede é de fato uma grande pressão do ponto de vista dos inimigos. Quem é o comandante do outro lado? Talvez um mago. Ainda não confirmamos. Ainda assim, um dos 5 tigres estará nessa posição, né? A julgar pelo que vi, ele está na retaguarda e não na linha de frente. Como você pode ver, a situação diante de nós não é muito boa. As tropas também são inferiores, mas numa situação em que temos até que fazer uma batalha de cerco. Estamos do lado inferior, mas agora que você se juntou, tudo vai melhorar. Yun-sung também está aqui. Oh, pensando bem, há também Ayan. Ayan não pode ser usada aqui. Por quê? Temos que ver a situação no futuro. Ordenei que ela se recuperasse o mais rápido possível, mas em seu estado atual, ela voltará usando magia apenas algumas vezes. Mesmo assim, a magia com um grande alcance deve ser evitada tanto quanto possível. E nosso mestre da guilda quer esconder isso o máximo possível. Se alguém tem informações que ainda não foram divulgadas, é claro, seria o adorável regressor. Ainda assim, ao contrário de mim, que detém o título de cardeal honorário, não há absolutamente nenhuma informação sobre Kim Sung. Aposto que a República nem mesmo acha que Kim Sung é de alto nível. Para eles, ele era apenas uma criança que estava no continente há menos de 5 anos. Jin King, que sabia como realmente sou, provavelmente pensou que Kim Sung era um tipo semelhante de cara. É importante que tenham o mínimo de informações possível sobre ele. Reconheço a urgência da situação, mas devemos evitar colocar o mais forte logo na primeira batalha. Embora todos parecessem querer acabar com isso o mais rápido possível, no final é inevitável prolongar a batalha. Quem usa sua arma desde o início em primeiro lugar? Você quer deixar para mais tarde? Se possível. Você sabe que simplesmente só mandar as tropas não é uma coisa boa, certo? É importante pressioná-los corretamente sem causar danos. Se não tivermos tropas para chegar a Castle Rock depois da batalha, a luta em si será em vão. Tudo o que eles precisam fazer é esperar e sobreviver. Eu entendo. Seu papel não era travar batalhas de defesa do castelo, mas conter os que estavam deste lado. Para eles, a muralha da cidade é um tipo de coisa que não faz a menor diferença. Mas o que eu posso fazer?
De qualquer forma, temos que mandar nossas tropas. Então, você está aqui. A voz do Kim Il-sung veio na hora certa. Quando me virei, pude ver ele e o comandante. Parecia que todos haviam saído juntos. Elius, o anão, Volgor e aqueles cujos nomes não consigo lembrar eram trabalhadores valiosos que acabariam indo para o campo de batalha. Oh, Volgor. Oh, é a pequena mulher humana. Estava analisando a situação. Também expliquei um pouco da situação ao cardeal honorário. Entendo. Como você está? Bem. Obrigado. Volgor ainda confiável. Lei Ji, que imediatamente abriu um sorriso convidativo, até eu me surpreendi. No entanto, não sou muito diferente dela. Kim Il-sung, que estava me fazendo perguntas, me forçou a usar o mesmo tipo de sorriso também. Fiquei envergonhado, mas não havia nada que pudesse fazer. Você ouviu isso? Sim. A situação parece um pouco complicada. Também soube da composição grosseira. Ji explicou em detalhes. O que você acha, Kilong-se? O que eu acho, seu bastardo? Não sei. Esta é a frase que eu queria perguntar a ele. Por enquanto, o mais importante é abrir o caminho. Ouvi dizer que a equipe de comando está definindo os próximos 5 dias. Se demorarem muito, Castle Rock vai ficar em perigo mais ainda. Quanto mais rápido, melhor, mas... Curiosamente, seu rosto parecia estar pedindo minha opinião. Na verdade, também não sou forte nas artes marciais. Tudo o que aprendi apenas arranha qualquer coisa. Eu acho que mentir demais, ele parecia pensar que eu também conhecia o assunto. Claro, o que importa não é que ele peça a minha opinião. Sinto que o comportamento do Kim Il-sung é o mais importante agora. Ele parecia estar muito nervoso. Não é óbvio que ele estaria. O demônio da primeira linha apareceu. Jin King, o lixo mascarado, finalmente revelou sua natureza e estendeu sua mão demoníaca em direção ao lado da luz. Para Kim Il-sung, que acredito ter sofrido muito de várias maneiras, não seria razoável ficar nervoso de repente. Quantas vezes ele foi traído? Curiosamente, senti que ele dependia de mim. Agora, ele deveria ter resolvido o problema de alguma forma se Kilong da Luz não tivesse sido contaminado. Ele demorou muito e parecia pensar que havia dado tempo demais ao vilão mascarado. Parece que ele está fingindo estar bem, mas seu próprio rosto mostrava o quanto ele está ansioso. Meus olhos que estão sempre observando Kim Il-sung não podem ser enganados. Claro, estou ciente do fato de que devemos percorrer esse caminho o mais rápido possível, mas pode haver armadilhas. Minha opinião é que seria melhor agir com um pouco mais de cautela. O que? Você disse armadilha. Não há nada que se pareça com uma armadilha. No entanto, analisando, não havia nada aqui que parecesse uma armadilha. Em vez disso, é um problema muito claro e simples. Esta é uma batalha sobre se podemos nos livrar de nossos inimigos e alcançar a vitória ou não. Mesmo que ele fosse o lixo mascarado da primeira linha, é impossível preparar as coisas nesta situação. Não temos muito tempo e nossos movimentos é limitado. O que pode ser feito, na melhor das hipóteses, é algo como usar agentes secretos ou criando atrito entre grupos. Claro, estava longe do estilo do Jin King. Quando olhei para o minimapa novamente, não sabia o que havia de errado com ele. No entanto, o rosto do Kim Il-sung estava cheio de uma ansiedade desconhecida. Pode haver, com certeza. Oh, sim. Seria melhor gastar um pouco mais de tempo para analisar mais. Claro, é apenas minha opinião pessoal. Não. Não acho que precisamos analisar. Acho que seria bom se você também pudesse analisar a situação um pouco mais, Kilong-se. Sim. Tudo bem. Por enquanto, tenho que responder ao pedido do Kim Il-sung, que ele transmitiu com muito cuidado. Todos nós temos que olhar antes de pular. No entanto, o comportamento que Kim Il-sung mostrava. Ele tinha um rosto que mostrava que ainda estava convencido de que havia uma armadilha. Esse bastardo tem PTSD? NT, PTSD igual transtorno de estresse pós-traumático. Regressor Instruction capítulo 374. Você não vê nada anormal ou estranho? Não. Não vejo. Pare. Pode ficar tranquilo, Yun-sung. A ordem está cuidando do que você está se preocupando. Mas... Eu entendo, mas não é bom se preocupar muito. Sim. Eu sei. Mas talvez.
Sim. A detecção de magia. Nós confirmamos, mas eu os instruirei a investigar novamente. Você não entende nada. Eu entendo que ele está preocupado, mas já me sinto um pouco cansado. Na verdade, não temos muito tempo. Quando de repente entramos nesta operação, é muito difícil prestar atenção em outras coisas ou partes. Estamos muito ocupados verificando até mesmo coisas básicas. Ver Kim Il-sung vir todos os dias e dizer coisas inúteis, realmente parece PTSD. Esse bastardo. Ele parecia ansioso mesmo agora. Não sei o que o deixava tão nervoso, mas a expressão em seu rosto piorou com o passar do tempo. Sua expressão de ontem é diferente da de hoje. Até eu fui influenciado e pensei que não deveríamos agir agora. Claro, isso não significa que adiei o cronograma ou pensei em outros métodos. É uma situação em que poderíamos ser julgados como superiores em força, e eu sabia que seria uma desvantagem se não usássemos isso. Eu posso entender Kim Il-sung, mas não importa o que eu pense sobre isso, não podemos adiar. Bem é verdade que passar um tempo aqui equivalia a abandonar Castle Rock, um importante ponto estratégico. Não é de admirar que eu me virei e olhei para o adorável regressor. Ele não estava com medo, mas parecia estar mais preocupado com a situação atual do que qualquer outra pessoa. Quero saber o que Kim Il-sung está pensando. Também devemos ter em mente a possibilidade de que a própria parede seja uma armadilha. Pode haver um pouco de magia na parede, e também há a possibilidade de que magia explosiva tenha sido incorporada às tropas que protegem a parede. Você quer dizer que eles sacrificariam um exército assim? Acho que a vigilância interna também deveria ser um pouco mais séria. Em particular, um pouco mais de vigilância contra anões. Também uma investigação de pragas também deve ser conduzida. Pragas? Devemos também considerar a possibilidade de que o confronto atual tenha se tornado uma infecção em massa. O tipo de vírus que só infecta de perto ou com contato direto. Que tipo de besteira é essa? A magia explosiva até pode ser, mas infecção em massa que ele de repente disse. Não tive escolha a não ser prender a respiração. De acordo com as palavras do Kim Il-sung, todo o exército atualmente nos bloqueando agora são portadores de um vírus desconhecido. Não tenho escolha a não ser questionar de onde veio essa ideia. Não havia como fazer uma escolha desumana, não importa o quão lixo o bastardo Jenkins é. O lixo mascarado não iria tão longe. Você não está pensando demais. No final, devo dizer essas palavras com cuidado. Ouvindo isso, Yun-sung falou mais uma vez. A vela estava acesa nas duas pontas. Não, Kilong-se. Sacrificar essas tropas por uma simples armadilha. Não será fácil nem mesmo para a República. Não estou preocupado com a República. O que? Jinking, L. Ponto. Estou preocupado com Jinking. Não tenho certeza ainda, mas o invocador de demônios não sabe a diferença entre amigo e inimigo. Para cumprir seu objetivo, ele não escolherá nenhum meio e pode não se importar em sacrificar as tropas da República ou os civis. Lembre disso. O que? Você não deve supor que ele está ligado à República ou a qualquer grupo. Você tem que supor que todos eles são dispositivos que podem proteger seu corpo, mesmo aqueles mais próximos a ele. Ele não é um humano, considerando o quanto ele sacrificou suas tropas para alcançar a vitória. Esse bastardo está indo longe demais. Não importa o quão lixo Jenkins seja, ele não seria um humano sem sangue e lágrimas. Sim. Ele não seria lixo a esse ponto. Pelo menos você não deve achar que métodos humanitários ou leis de guerra designadas pela lei continental serão consideradas. O mesmo vale para mulheres e crianças. Por outro lado, aqueles que são socialmente mais fracos são mais propensos a serem usados. Por favor, fale e seja extremamente cauteloso no caso de crianças soldados. Sim. Certo. Além disso, não toque em outros suprimentos ou itens vindos de fora. Certo. Você deve ter mais cuidado com os suprimentos usados pelas forças inimigas. Assim que a batalha terminar, os suprimentos usados devem ser descartados imediatamente. O que estou dizendo agora pode parecer loucura, mas você deve ter mais cuidado depois que a batalha terminar. Tudo bem, Yun-sung-si. Vou me lembrar disso. Ponto. Ponto. Obrigado, Kilong-si. Oh. Você pode continuar dormindo. Sinto muito. Repentinamente, vim de madrugada? Não. Não.
Vou acordar cedo hoje de qualquer maneira. E uma visita como esta é muito agradável. Mas pare. Já é a terceira vez só hoje. Uma tarde, uma antes de dormir e agora. Seria bom pensar em tudo de uma vez e me contar, mas ele parecia se lembrar de ter sido traído de vez em quando. Foi muito significativo experimentar indiretamente como o lixo mascarado o traiu, mas eu estava com a consciência pesada por algum motivo. Claro, eu não tive nada a ver com o lixo mascarado, mas me senti culpado que não pude proteger Sung na primeira linha. Jogo de refém era a opção padrão. Eu sinto que já ouvi todos os tipos de comportamento lixo. Se tudo o que Kim Sung me disse foi o que ele passou, então eu acho que não é estranho ele agir assim. Então, toda a tropa é portadora do vírus. Acho difícil, mas se eu realmente assumisse que esse plano estava acontecendo agora, o lixo mascarado é o maior filho da puta do mundo e um verdadeiro lixo, propositalmente mandando tropas para a morte. O que é ainda mais impressionante é que as tropas vão lutar, pensando que estão morrendo enquanto lutam pelo país. Isso é uma verdadeira farsa. Fraude, eu digo. Os pensamentos que mascararam o lixo que Jin King plantou sobre eles, a causa da guerra e o motivo pela qual seu exército gritava a justiça eram apenas besteiras para um sacrifício maior. Todas as guerras comuns aconteciam assim, mas a ideia de criar porta-aviões de propósito e colocá-los na guerra era uma ideia impensável que ninguém, exceto um verdadeiro lixo, poderia ter. Claro, os inimigos à minha frente não são porta-aviões. Isso não muda o fato de que o lixo vai morrer, mas... No entanto, há boas notícias. Primeiro, o adorável regressor percebeu aos poucos que o lixo Jin King é de fato o lixo mascarado. Parecia que ele ainda não estava completamente convencido, mas podia-se supor que ele estava quase certo disso por causa de sua reação. Se ele não estivesse preocupado com isso, não tem sentido vir aqui e despejar suas preocupações várias vezes ao dia. Por enquanto, posso presumir que tenho estabilidade. Eu preparei mais algumas coisas, por precaução, mas neste momento, eu nem preciso fazer nada. Na verdade, pensei que o trabalho deveria ser feito por outro caminho. Supondo que Jin King não usasse nenhum truque maligno, o olhar do regressor pode se desviar dele. Tudo está bem, mas é algo que quero evitar que aconteça. Foi quando me perguntei se deveria fazer um novo drama escrito por mim mesmo. HMM. Eu ouvi algo de fora. Já se passou muito tempo desde que Kim Sung saiu. Já se passaram 3 horas? Ao contrário do que pensei que logo ouviria uma batida na porta, a porta começou a abrir de repente e lentamente. Merda. É natural sentir-se surpreso. Estamos na linha de frente com o inimigo, e não é estranho que um assassino apareça a qualquer momento. Não sei como chegaram aqui, mas isso não importa agora. Não admira que eu me levantei imediatamente. Eu me coloquei contra a parede e coloquei minha mão na minha bolsa. O que eu peguei foi a poção do sopro do dragão. O suor frio desceu pelas minhas costas e todos os tipos de pensamentos começaram a passar. Enquanto o suor da minha cabeça escorria pelo meu queixo e caía, pude ver uma boneca entrando sorrateiramente no quarto. Ayan? Oh. Oh. VVV, você está acordado. É definitivamente a Jungayan. Respirei fundo. Isso me assustou. Sério. O que é? Eu dormi muito. Durante o dia. Eu não conseguia dormir, então eu só. Sim. Ele parece tão envergonhada. Talvez ela estivesse tentando se esgueirar para dentro do meu quarto novamente. Embora eu tenha ficado chocado, dei um pequeno sorriso depois de acariciar sua cabeça. Você deveria descansar mais. Mas eu realmente não consigo dormir. Quanto de poder mágico você recuperou? É difícil dizer que me recuperei muito. Parece que tenho usado muito ultimamente, então ainda é pouco. Você não pode abusar desta vez. Você sabe que tem que estar fora de combate o máximo possível. Sim. Ser claro. A menos que a situação seja realmente perigosa, é melhor você não interferir. Certo. Vamos sair um pouco. Sim. Ela sorriu continuamente como se ela se sentisse bem para dar um passeio juntos. Eu fui muito descuidado. É claro que, nesse momento, não tenho escolha a não ser me concentrar na autorreflexão. Tive sorte de ter sido Ayan. Claro, interferência externa é quase impossível. A árvore do mundo ajuda o reino de Everia. No entanto, não é impossível.
Como se tratava de um mundo que não podia ser entendido pelo simples senso comum, não havia garantia de que se fosse um assassino do nível de um dos assentos não infiltrar-se. Acho que devo pedir uma escolta. É bom andar sozinho, mas pelo menos eu sentia que precisava de uma escolta para ganhar tempo. Enquanto subíamos lentamente a barreira com pensamentos inúteis, uma bela paisagem logo apareceu. Claro, as paredes ainda se destacaram. Faltam alguns dias. Eu concordei com a saudação dos guardas que vigiavam a barreira. Foi então que um som alto pôde ser ouvido. Renda-se. Era uma voz amplificada por magia de voz. Propaganda política. Agora é a hora de racionalizar a guerra que eles travaram, jogando a magia na voz e hora de encorajar a rendição. É hora de criticar o sistema e o Estado atuais e pedir que sejam justos. Por analogia, era como um alto-falante estratégico enviado ao inimigo. Bom, isso também é importante. Esta foi a primeira vez que vejo isso, mas parece que é muito elaborado. Queridos elfos. Também conversei com alguns anões. Nossa aliança anti-Estado não é sua inimiga. Vocês estão sendo enganados. Fomos enganados pela mentira perversa do Estado que perturba o continente. Vou dizer de novo. Nossa aliança anti-Estado não é sua inimiga. Se vocês não interferirem na guerra, prometemos retirar imediatamente nossas tropas. TSK, TSK. A maneira como ele pronunciou suas palavras foi realmente engraçado. Enquanto murmurava inconscientemente, pude ver Jungaia olhando para mim. Bem, vamos fazer propaganda política. O inimigo claramente não percebeu que tal propaganda é meu forte. NT, em inglês, propaganda se refere a propaganda, geralmente de cunho político, frequentemente usada durante os períodos de guerra. Regressor Instruction capítulo 375, Idiotas. Claro, saber das intenções do inimigo não significa que posso impedir essa propaganda. Não era uma opção, mas uma necessidade, destruir a moral do inimigo um pouco antes da luta ou da guerra. A aliança anti-Estado provavelmente pensou que eles estavam certos, então é natural investir em propaganda. Olhei em volta um pouco e vi que os elfos sentados lá estavam familiarizados com aquela voz. Pode ter sido ouvida desde o momento em que a parede do campo em frente foi erguida. Nosso lado tem alguma resposta para isso? Não tem. Então abri minha boca e perguntei. Minha pergunta foi respondida por um guarda-elfo que estava olhando para a parede. Ela é realmente uma espadachim rara. Já que quando olhei para suas estatísticas, os números não eram muito ruins. Isso é surpreendente. Ela estava apenas de olho em guarda, mas suas estatísticas estavam no mesmo nível de um cavaleiro Elune. Talvez ele os não tenha notado. Isso já aconteceu antes, né? Sim, cardeal honorário. Sei que geralmente estamos ouvindo cerca de 2 vezes por dia. Qual é a nossa resposta? O reino também usa regularmente magia de amplificação de voz em resposta à aliança anti-Estado. Entendo. Como está indo? Parece estar afetando diretamente nosso moral. Não. Porque sabemos que todas as palavras de nossos inimigos estão erradas e sabemos o que a aliança anti-Estado deseja. E não poderíamos acreditar em uma coisa tão ridícula. A educação já chegou aqui. Isso também é razoável. Não importa o quão ridículo seja, se você continuar ouvindo algo, alguém será afetado. Eles não esperam afetar muitas pessoas. Mesmo que apenas uma pessoa seja afetada, é sempre considerado eficaz. A inquietação criada por alguém se espalha com muita calma e lentidão. A ansiedade ou a dúvida continuam a se espalhar como células cancerosas. Quanto maior a escala, mais difícil será para as tropas entender. Por mais cuidadosa que fosse a gestão da tropa, é impossível saber o que o conselheiro estava pensando. Inteligência é o que você precisava para isso. É uma espécie de atividade de lavagem cerebral. Somos inocentes. Nós somos o bem e eles são mal. Eles que deram o primeiro ataque e a justificação é muito importante nesta parte. O tamanho e a qualidade, o ramo das tropas e as habilidades que poderiam ter no campo de batalha em sua direção podem ser usados. Existem muitas variáveis no campo de batalha do continente, mas o moral das tropas é tão importante quanto isso, mesmo quem não sabe essa tática sabe disso. Enquanto batia na coxa com um dedo, a voz amplificada começou a ser ouvida. É uma propaganda que merece reconhecimento. O Estado está perturbando a ordem do continente.
Eles inventaram algo ridículo sobre um invocador de demônios, transformando o território neutro em uma zona de conflito. Eles não apenas provocaram a guerra e encorajaram o conflito, mas no dia 14, eventualmente, declararam guerra primeiro e mandaram suas tropas. Muitas vítimas civis morrerão, e nossa aliança anti-Estado não teve escolha a não ser subir a bandeira de guerra. Isso porque o grupo de lunáticos que quer uma guerra não podiam mais andar pelo continente. O santo Estado de que todos vocês estão cientes não é o primeiro Estado. É apenas uma multidão sob o nome de revolução, com a máscara da ideia de democracia sagrada. Ponto. Oscar, que atualmente é o líder do país, é um verdadeiro rebelde de Deus e quem perturba a ordem do continente. Ele nem poderia ser considerado o líder do país. Ele foi apenas uma marionete, seguindo as palavras do honorável cardeal Leyke Leone, da Santa Sé. Não é como uma marionete. Mesmo que eu tenha vacilado um pouco, não tive escolha a não ser manter a calma. Olhei para o elfo da guarda com quem estávamos conversando antes olhando para frente com olhos ferozes, até mesmo abrindo a boca. Sim. Você não precisa se preocupar. Sabemos melhor do que ninguém que esses tipos de rumores são ridículos, cardeal honorário. Ponto. Como eles o usam. Não acho que nenhum dos elfos aqui pense que o que eles dizem é a verdade. Às vezes, é muito desconfortável encarar olhos assim. Os olhos inocentes dos guardas-elfos de alguma forma começaram a afetar minha consciência. Jungaian acenou com a cabeça como se o elfo que acreditou em mim parecesse estar certo, segurando minha mão com força. Sim. É tudo mentira. Eu vi o cardeal honorário Leyke Leone lutando contra o demônio através do espelho da deusa e fiquei realmente impressionada. A história de salvar nossos amigos no leilão de escravos, ou proteger Helena enquanto você estava dentro daquele grande monstro. Ponto. Eu tinha que protegê-la. Mas por alguma razão, eu queria evitar seu olhar. Todos os elfos querem o mesmo. Espero que essas palavras não afetem o cardeal honorário Leyke Leone. Realmente não me afeta. E isso mesmo. Opa. Você não precisa se preocupar com isso. Tenho certeza de que ela está dando o seu melhor para me confortar. Ela até parecia mais zangada do que eu. Na verdade, seja o que for que digam lá, estou calmo. Enquanto isso, o conteúdo da propaganda está ficando mais intenso. Nossa aliança anti-Estado está pronta para aceitá-lo a qualquer momento. Por favor, evite ignorar nossa aliança. Não estamos aqui para lutar com você. O que queremos é a normalização do continente. Nosso desejo é apenas derrubar o Papa, que finge ser um deus, engana todo o continente e explora o povo escondendo-se nas costas de Deus, da rainha fantoche e das turbas que o seguem. Eu sei que você odeia lutas. Por favor, considere com cuidado. Por favor, ouçam nossas vozes a todos vocês e os líderes. Depois que seu discurso acabou, ela continuou a me encarar, muito preocupada. Eu agradeceria se ela pensasse assim. Claro, tem um sentimento de constrangimento, mas se a opinião pública geral for assim, não há necessidade de se preocupar muito. Claro, não devemos parar de educar para manter o moral. A maioria dos elfos não acreditaria, mas talvez outros, incluindo anões, possam ser afetados inconscientemente. Eu deveria ter lido tudo ontem. Neste ponto, estou curioso sobre o conteúdo desta propaganda. Deve estar definitivamente escrito no relatório que Leiji me deu para ler. Mas acho que não preciso mais ler o conteúdo agora. Posso perguntar. Eu só tenho que perguntar para o elfo na minha frente. Qual é o conteúdo da propaganda por parte do Reino de Everia? Varia. Principalmente o conteúdo que critica diretamente o comportamento humano na República. O incidente de Laios e a propaganda de que eles começaram a guerra não pararam. Experimentos desumanos, atividades madeireiras cruéis impensadas e até mesmo críticas à caça imprudente. Toda vez o conteúdo muda, mas isso é normal. Entendo. O que há com as atividades madeireiras e caça imprudente? Do ponto de vista de um elfo, é compreensível dizer isso, mas posso dizer com segurança que não funcionará para a maioria dos humanos. Tenho certeza que eles vão até rir. Eles vão fazer com que se sintam culpados só com isso. O objetivo desse tipo de propaganda é fazer com que os outros tenham dúvidas. Claro, nenhum humano ficaria em dúvida com coisas como atividades cruéis como madeira ou caça. É necessário um método mais direto. Na verdade, nem precisamos dizer que ficaríamos com dor de garganta só dizendo essas coisas,
porque já temos as evidências mais convincentes. Ayan. Sim. Vamos preparar o espelho da deusa Consora. Que é qual? O que aconteceu em Laios ainda tem. Não preciso de mais nada, só isso. Apenas este. Sim. Consegue. Claro, tem que ser grande o suficiente para ser visto do outro lado. Eu acho que posso fazer isso se a estagiária Ansora, não, se Sora se ajudar. Mesmo. Isso é ótimo. Não é uma coisa que consome muito poder mágico, né? Vou pedir ajuda a Jeongyeon. E para os outros elfos. É melhor fazer isso. Quando estiver tudo pronto, venha o Ki. Certo. Então, só preciso pedir um tempo extra. Na verdade, não há problema algum nisso. NT, vou passar a usar elfa agora. A elfa parecia curiosa sobre o que eu estava tentando fazer. Ela fingiu estar olhando para frente, mas pude ver que mexia as orelhas. Enquanto isso, Jungayan começou a se mover com pressa. O que mais eu preciso? Falar o dia todo só causará dor na boca e na cabeça. É claro que o significado não havia sido transmitido como deveria e a eficiência não é muito boa. A quantidade de poder mágico que usada na magia de amplificação de voz também foi bastante alta. Claro, é mais eficaz tomar emprestado o poder da civilização. Depois de um tempo, comecei a ver Ansora e Wang Jeongyeon, que corriam ao chamado da Jungayan. O uso de artefatos de holograma mágicos não é muito diferente de nível profissional. Enquanto um enorme holograma mágico flutuava do lado do reino de Everia, todos começaram a se concentrar não apenas no céu, mas também aqui. Naturalmente, comecei a abrir minha boca porque precisava de tempo para explicar. Eu acho que é melhor fazer isso no ar fora do horário de transmissão. Eles podem saber melhor o que é bom e o que é ruim. Eu darei a ordem. Por favor, espalhe para outras unidades. Você não deveria estar tão surpresa. Irei agora mesmo. Obrigado. Ayan, teste e ative imediatamente o holograma mágico. Eles podem não ser capazes de ver isso. O invocador de demônios tem que estar em detalhes. Certo. Fale assim que você estiver pronta. Eu estou pronta. Então mostre. Certo. Opa. Eu senti um pouco de pena do invocador de demônios Jin King, já que ele passou por muita coisa. Acho que ele pode ter mais problemas agora. Por mais insensível que a República fosse à magia negra, seria difícil não ficar abalado com tal visão. Estrela Especial Belial, obrigado novamente hoje. Meu contratante Jin King. Seu desejo se tornará realidade. Vamos, quebre este selo. Então você terá mais poder em suas mãos. O que apareceu no espelho da deusa foi Jin King ameaçando o lado da luz, enquanto segurava as mãos do demônio. Muitas pessoas não seriam capazes de sorrir ao ver a verdadeira cena do dia que o invocador de demônios, lixo mascarado Jin King mostrou. Não podem vencer os fatos falando apenas sobre sedição, mesmo por 100 dias. Seus desgraçados. O poder dos fatos é realmente extraordinário. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.